O nosso objetivo vai ser gerir uma civilização ao longo de 3 eras. A fase 1 vai ser a política, onde podemos jogar uma agressão ou uma guerra a outro jogador. Ou tentamos conquistar uma colónia externa, ou vai acontecer um evento especial. Na fase 2 vamos poder fazer as ações que nos são dadas pela nossa forma de governo. Vamos poder colocar pessoas a trabalhar nos nossos edifícios e vamos poder comprar e jogar cartas do mercado. Podemos ter um líder e construir as maravilhas do mundo. A fase 3 é a produção e manutenção da nossa civilização, onde vamos receber ciência para baixar tecnologias e produzir pontos de cultura para podermos ganhar o jogo. As pessoas nas minas e nos campos vão produzir recursos e, para finalizar, podemos comprar cartas militares. No topo de cada carta ou nas costas vai estar indicado a que era pertence. Podem pertencer à Antiguidade ou Era Zero. A Era 1 é a Idade Média, a 2 é os descobrimentos e a 3 são os tempos modernos. Este é o núcleo da nossa civilização. Os tokens amarelos indicam o número máximo de trabalhadores que podemos fazer nascer. Estes 3 já nasceram, mas estão desempregados à espera de serem colocados no edifício. Os tokens azuis representam recursos e aqui está o número máximo de recursos que eu posso produzir. Neste momento tenho 2 campos que produzem comida e 3 minas que produzem minério. O edifício onde estiverem os recursos indicam quanto é que eles valem. Neste momento tenho 4 recursos, cada um a valer 3 de comida, mais um tenho 13 de comida. Quanto ao minério, tenho 2 de minério, mais um, 4 de minério ao todo. A fase de produção e manutenção do meu turno apenas acontece se eu tiver um número suficiente de happy faces para os meus trabalhadores não ficarem descontentes. Quanto menos não nascidos eu tiver aqui, mais happy faces vou precisar. A última coluna vazia indica quantas happy faces é que eu vou precisar, neste caso 4. Como tenho 5, não há problema nenhum. Se todas estas colunas estivessem cheias e aqui houvesse pelo menos um trabalhador, só precisava de uma happy face. Cada desempregado que eu tiver compensa uma happy face que me falte. Logo, se eu tivesse nas 2 happy faces, como tenho 2 desempregados, compensa-me as 2 happy faces que me faltam. Se eu não tivesse nenhuma happy face, como apenas só tenho 3 desempregados, ficava-me a faltar um, por isso a minha civilização não ia produzir absolutamente nada. Na produção, cada trabalhador que estiver numa mina ou num campo vai produzir um recurso. Neste caso tenho aqui 3 trabalhadores neste campo, logo cada um deles vai produzir 3 de comida, representado por estes 3 recursos. Este trabalhador vai produzir 2 minérios e estes 2 trabalhadores vão produzir 10 de minério. Depois de produzir, vou verificar a quantidade de comida que a minha civilização precisa. Esse número é o que estiver mais à esquerda da última coluna vazia. Neste caso, teria de pagar 3 de comida. E se tivesse aqui um trabalhador, só tinha de pagar 2 de comida. Como cada um destes recursos representa 3 de comida, já paguei a minha alimentação. Se eu tivesse de pagar 2 de comida, pagava 3 e recebia 1 de troco. Os trabalhadores não interessam para o significado dos recursos. Nunca posso trocar os recursos como eu quiser. Logo, não posso tirar 2 minérios mais 2 minérios mais 1 minério e converter para 5 minérios. Se não gastarmos os recursos, eles ficam parados muito tempo. Por isso é que, depois de produzirmos e pagarmos a alimentação, vamos pagar a corrupção, neste caso 2 minérios. Gastei estes 2 para a corrupção diminuir no meu próximo turno. Fazendo outro exemplo para a produção e manutenção. Vou precisar de 3 happy faces, mas não há problema porque tenho 2 mais um desempregado. Cada um dos meus trabalhadores nos campos e nas minas vai produzir um recurso. Logo vou receber 9 de comida, mais 10 minérios e mais 2 minérios. Vou pagar 2 de comida e vou pagar com estes 2 recursos. E agora vou pagar 4 de corrupção.
Os campos e as minas são os edifícios de produção. Existem mais 5 tipos de edifícios cinzentos, que são os urbanos. Os laboratórios, os templos, as bibliotecas, os teatros e as arenas. Estes edifícios urbanos, ao contrário dos de produção, não utilizam os recursos. Apenas os trabalhadores que estiverem lá é que nos dão alguma coisa. Este trabalhador no laboratório está-me a dar 5 de ciência e este na biblioteca está-me a dar 1 de ciência. Vou assinalar aqui toda a ciência que eu estiver a produzir na minha civilização, neste caso 6. Aqui no templo este trabalhador está-me a dar 2 happy faces e este 1. Se isto estivesse assim, teria 4 happy faces. E são elas que me permitem produzir e manter a minha civilização. Cada um deles dá-me 1 ponto de cultura e este na biblioteca dá-me outro. Logo eu estou a produzir 3 pontos de cultura. Se as happy faces me deixarem produzir e manter a minha civilização, eu vou receber todos os turnos 3 pontos de cultura. E todos os turnos vou receber 6 de ciência que vou acumular aqui. Esta ciência acumulada é que me permite construir os edifícios. Todos os edifícios têm um custo de ciência associado, neste caso 7, 4 e 3. Logo, se eu quisesse ter um teatro melhor, por exemplo uma ópera, teria de pagar 7 de ciência do que ando a acumular. No meu turno posso gastar uma ação para contratar um desempregado para um edifício qualquer. Se ele viesse, por exemplo, para aqui, teria de pagar 5 de minério porque é o que está assinalado no edifício. Posso também gastar uma ação para fazer upgrade de um trabalhador. Se este trabalhador viesse para um teatro melhor, teria de pagar a diferença. Neste caso, 9 menos 5, 4 de minério. Neste caso, vou passar a receber mais 3 pontos todos os turnos. Se tivesse 9 de minério, podia contratar diretamente um desempregado para aquele edifício. E um pinga-pinga de mais 3 pontos. Recebo mais 6 de ciência e, neste caso, 9 pontos. Os edifícios militares são vermelhos e funcionam da mesma maneira. Neste momento tenho 2 soldados com força de 1, um cavaleiro com força de 2 e um cavaleiro com força de 3. Logo tenho 7 de força militar. A nossa civilização vai ter sempre uma forma de governo, que são as cartas laranjas. Vamos começar o jogo com o despotismo. O 4 branco indica que no nosso turno vamos poder fazer 4 ações civis. E o 2 vermelho indica que podemos fazer no máximo 2 ações militares. Quando eu quero fazer uma ação civil, pego num destes tokens e coloco-o de lado. Se fizer uma ação civil que custe 2, pego em 2 deles e coloco-os de lado também. Assim estou a fazer uma ação militar e faço a última ação civil. Na fase de produção e manutenção, por cada ação militar que eu não gastei, vou comprar uma carta militar. Neste caso, 1. No próximo turno, volto a ter 2 ações militares e 4 ações civis. O número dentro da casa indica o número máximo de edifícios urbanos que podemos ter do mesmo tipo. Por exemplo, não posso ter mais do que 2 templos ou 2 teatros. Podemos substituir esta forma de governo por outra melhor. Neste caso, ficaríamos com 7 ações civis, 5 ações militares e podíamos ter 4 edifícios urbanos do mesmo tipo. No entanto, o comunismo faz-nos perder uma happy face. O custo de ciência para mudar o governo depende da maneira como o fazemos. Se for uma maneira pacífica, gastamos uma ação civil e o número maior em ciência, neste caso 17. Mas podemos pagar o número mais baixo em ciência, neste caso 6, se fizermos uma revolução, o que implica que não podemos fazer absolutamente mais nenhuma ação civil. A única ação civil que nós podemos fazer no nosso turno é a revolução, mas podemos continuar a fazer ações militares. Dando outro exemplo de uma transição pacífica. No meu turno faço uma ação militar e 2 ações civis quaisquer. Depois, por uma ação civil e 21 de ciência, mudo o meu governo. As ações que eu não gastei, continuo a tê-las disponíveis e continuo o meu turno normalmente. Neste caso, esta forma de governo produz-me 2 pontos de cultura todos os turnos.